boa noite, boa tarde, bom dia. Vocês que estão aí nas redes, que nos acompanham. Hoje nós temos aqui um convidado importantíssimo da política baiana, quiçá nacional, né? Foi eleito presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, que vai conversar um pouco com a gente aqui no nosso pódio, o pódio da gente. E você que está ligado aí, ó, dá uma moral, dá um link, né? Faz uma pergunta, manda pro amigo, dá uma força aí no canal. É um canalzinho modesto, mas muito bacana, né? E a gente tem trazido aqui pessoas que podem, na verdade, trazer mais conhecimento. Eu estou aqui com o Vitor Fernandes, nosso amigo, jornalista. Bom dia, boa renomado. tarde, boa noite para todo mundo. Estamos com o Tasso Brito, nosso grande amigo aqui também, que a gente foi conhecido pequeno, nos apresentou e hoje é presidente do PT com uma votação bem expressiva, né? Pois é. E aí, Tasso? Chega aqui, chega nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você aí na internet estiver nos ouvindo. Para mim é uma alegria grande estar aqui. Suíca Vitor, Suíca é um companheiro do PT de longas datas. Vitor, um jornalista que acompanho há muito tempo, importante aqui para o jornalismo político na Bahia. E para mim é muito legal estar aqui, Suíca, porque é um espaço que me sinto em casa, é um espaço de debate político, é um espaço para a gente falar com a militância, para a gente falar com a sociedade, e com um tio que tem uma história, quando vim para Salvador voltando da União Nacional de Estudantes, falei até há pouco com o vice-governador no programa, conversando com ele, eu vim e a primeira tarefa política que eu tive foi justamente aquela campanha nossa de 2012, né, que nós, se não me engano, tivemos 8 mil votos. Eu fui o segundo mais votado, só atrás do Dr. Valdir. Que teve 13. Então, para mim é uma alegria grande estar aqui com um parceiro que a gente constrói política já há algum tempo. Isso pra gente também é uma alegria, viu, Tássio? Eu acho que o Vitor, jornalista renomado, a gente com a idade já chegando aí beirando quase 60, para o ano. Se juntar os dois dá um século. Para o ano, Mas assim, eu me orgulho muito, né? A gente está aqui falando de história, a gente estava mostrando um vídeo aí, sobre o samba junino. É uma história grande, são mais de 40 anos de samba, quase que eu já acompanho isso. Que é uma cultura de Salvador, né? Salvador. É uma cultura única. E acompanhar você nessa chegada. Então, é muito legal, é uma esperança. A gente, lógico, queremos que o Partido dos Trabalhadores seja protagonista da história da luta dos trabalhadores, das mulheres, de todo mundo. Então, é por aí, eu acho que a renovação é esse gancho de Suíca, dessa questão da renovação, que eu queria fazer a primeira pergunta, Tasso. Como é que o PT da Bahia vai fazer para... Isso era até uma questão que a gente debatia quando a gente estava junto, debatendo, como é que o PT vai fazer para atrair os movimentos sociais e sindicais para a base de novo, como é que isso vai ser feito através de vocês e como o staff do PT vai lidar com essa questão dessa pressão dos prefeitos dizendo que não são atendidos, que o deputado não é atendido, que não sei quem não é atendido. Como é que vocês vão lidar com isso daqui para frente com o seu mandato? Vitor, os movimentos sociais, eles são a base da construção do PT. O PT nasce a partir de um conjunto de movimentos sociais, sindicais, movimentos da igreja, e da fundação do PT para cá, essa relação sempre foi muito imbricada. O que nós estamos vivendo, na verdade, é um momento de transição da forma de fazer política, onde a esquerda ainda está tateando em como a gente vai lidar com isso. Você tinha até pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo do ponto de vista da história do Brasil, você tinha grandes fábricas, você fazia assembleias na porta dos sindicatos e você
mobilizava, você tinha movimentos também urbanos, rurais, e hoje o mundo do trabalho é outro, a forma que as pessoas estão vinculadas é outra, e essa ferramenta da internet também dinamiza tudo. Então, na verdade, não é que a esquerda perdeu, ou o PT perdeu o vínculo com os movimentos sociais, porque quando você vai olhar nos sindicatos, nos movimentos, é a militância do PT que está lá. O que nós precisamos, na verdade, é impulsionar a luta dos movimentos sociais. É como a gente faz para impulsionar a luta dos movimentos sociais. Aí eu acho que não tem outra forma que não seja a gente estabelecendo uma relação direta com esses movimentos na construção política, da pauta do movimento, da pauta do partido, a gente conseguir atrelar isso. Eu falei na campanha, Suíca, e nós vamos fazer agora, já no primeiro diretório que nós vamos fazer, a intenção nossa é aprovar isso, que é a instituição do Conselho de Movimentos Sociais do PT da Bahia. É um conselho onde a gente reúna diversos movimentos sociais e que a direção do PT possa reunir esse conselho a cada 2 meses, a cada 45 dias, para debater com esses conselhos, não só para a gente construir uma opinião política sobre o todo e sobre também o que cada um debate, mas também uma unidade de ação política. Então nós precisamos estar mais perto desses movimentos, e para isso a gente tem que trazer eles, chamar eles para perto do PT. Eu acho que esse é um passo que nós vamos dar importante. E fazer isso aqui e também incentivar que no interior da Bahia isso seja feito. Querendo criar colegiados territoriais de presidentes do PT, que não é uma instância, porque não vota, mas é uma instância consultiva e que pode chamar o mesmo conselho que a gente tem aqui de movimentos, a gente incentivar que se façam as reuniões lá. O PT precisa ampliar essa questão da unidade da ação e da construção política. Temos que ter essa capacidade de, junto com os movimentos, ter uma unidade de ação política no Estado inteiro. Com a participação do governo, né, Tasso? Isso aí vocês vão acabar levando para o governo, né? Vocês vão ouvir as demandas, vão ouvir as regionais e vão levar para o governo, correto? Na verdade, o governo é diferente. O governo é um governo dirigido por vários partidos, liderado por um governador do PT, mas ele não é um governo... Eu sempre digo que um dos problemas nossos foi acreditar o governo fazer ações que o partido é que deviam fazer. Uhum. O partido é que devia fazer, Suíca. Suíca, a gente já rodou muito em Salvador e nas cidades do interior. Muitas vezes a gente chega num lugar e tem um programa social nosso, Minha Casa Minha Vida, na nossa cara. Aí chega na eleição, o cara está dentro do Minha Casa Minha Vida. Nunca teria condição de ter uma casa se não fosse a política pública que o PT pensou e não vota na gente. Está votando no adversário. E muitas vezes a gente debitava isso, o governo fez a casa. Quem tem que disputar lá é o partido. É o partido que tem que fazer o debate para formar as associações de moradores. É o partido que tem que fazer o debate para formar os grêmios nas novas escolas que nós estamos construindo. É o partido que tem que trabalhar a disputa da consciência das pessoas. Agora, ao PT, ao presidente do PT e ao PT, perante o governo, cabe defender o interesse do PT. Aí, com a nossa relação com o governo, vai ser a relação de levar ao governo o que é pauta política do PT. Seja de prefeito, seja de vereador, seja de movimentos sociais, a nossa pauta política, que cabe a gente defender para o nosso governo. Bom, Tássio, é lógico que nós aqui que construímos a política, e às vezes a gente até acha muito estranho que uma figura que foi nosso adversário ou até nosso inimigo mesmo, hoje compõe a base do governo. Porque governo é governo, movimento social é movimento social, sindicato é sindicato, é outra história. Então, fazer com que os trabalhadores compreendam isso é um papel do sindicato, um papel daquele vereador, daquela militância. Mas é importante dizer que a figura do PT estadual hoje, para nós, é Tássio. Né? Então, Tássio vai ter que se dispor a estar em vários lugares. Né? E essa é a falta que muita gente sente. Né? Por exemplo, a gente chega na Guaxuíca do PT, né? Mas eu não resolvo as coisas do partido.
presidente que vai resolver com a direção. Qual é a disposição de Tássio e a força que Tássio vai ter de verdade para levar as nossas reivindicações, né, para dentro do governo? Suíca, a força que a gente vai ter é a força do tamanho que é esse partido, que é o PT, que é um partido imenso, que é um partido muito forte, que é um partido de muitas lideranças políticas, com muita capilaridade. E quanto mais organizados a gente vai enquanto partido, quanto mais a gente formular a opinião política nossa, mais força a gente vai ter para apresentar ao governo e de reivindicar que o governo faça. O governador Jerônimo é um governador que ele tem um olhar muito especial para o PT. Ele participa das atividades do PT, ele reúne com os dirigentes do PT, ele escuta o PT muito. Então também tem que partir de nós essa organização de chegar a ele com as demandas que o partido está colocado. E aí não tem jeito. Na campanha, Suíca, eu fui em 70 cidades, mais de 70 cidades, 71, em 58 dias. Eu fui nos 27 territórios da Bahia para ouvir cada demanda de cada município, de cada região. Não é demanda para o governo, demanda para o PT. O que é que a militância do PT entende que o PT precisa fazer, como o PT precisa se portar. Eu fiz reunião com 1.000 pessoas, eu fiz reunião com 6 pessoas, com 7 pessoas, com 8 pessoas, para dialogar com a juventude. E eu acho que a força do PT, ela é proporcional à forma como você consegue organizar a base do PT. Se a base do PT estiver bem organizada, a gente consegue ter mais força, não só perante o governo estadual, perante o governo federal, perante governos municipais, muitas vezes governos municipais nossos, que a gente precisa ter uma intervenção. Eu sempre digo, Suíca, que uma coisa é movimento social, uma coisa é partido, uma coisa é governo. E se você errar a análise de onde você está, você prejudica uma luta inteira do campo progressista. Eu dou um exemplo lá na UESC, quando eu era presidente do DCE da UESC, coordenador geral do DCE da UESC, o governador era Jacques Wagner, em 2007. E você conhece a UESC, o Vitor também, ali entre Ilhéus e Itabuna. Surgiu uma conversa de que o governo ia privatizar aquela rodovia, que é praticamente uma avenida entre duas cidades. São 27 quilômetros entre duas grandes cidades, um movimento, um fluxo. A gente passa na frente ali. Passa na frente da universidade e que iria privatizar. E eu fiz uma assembleia, decidimos um ato, fechamos os portões da universidade às 5 horas da manhã e botamos 1.000 estudantes sentados na rodovia e paramos a rodovia contra a privatização. E naquele momento os blogs lá vieram me entrevistar e dizer assim, mas você não é do PT? Está aí fazendo protesto contra o governo do PT? E a minha resposta foi, eu não estou contra o governo do PT. É que eu tenho certeza que o meu governador lá precisa de argumento para enfrentar quem está defendendo que seja privatizado. E o argumento que ele vai ter hoje é dizer, olha, o povo não topa. Olha o povo lá contra. Não dá para a gente fazer isso. Então, se naquele momento eu não tivesse pensado com a cabeça do movimento social para pensar com a cabeça do governo, provavelmente eu não teria ajudado o nosso governo. Não teria feito. Então, cada coisa, cada espaço desse é um espaço que exige de você uma atitude, uma ação, uma forma de... E o espaço partidário é esse espaço de defender as nossas pautas, de defender as nossas políticas, organizar o nosso povo para fazer luta, para disputar a eleição, para ganhar vereador, para ganhar prefeito, para ganhar deputado, por aí vai. Me diz uma coisa, e a juventude, como é que está esse processo? Você caminhou muito nesse período, a juventude ela está atrelada, a gente está perdendo força na juventude, como é que está? O Nordeste, eu estou falando isso, Tasso, por causa das últimas pesquisas aqui, né? Que são bem preocupantes, né? No Nordeste aqui, eu falo no Norte e Nordeste. O crescimento dos bolsonaristas e tal. Como é que a gente vai fazer para atrair essa galera, para atrair esse pessoal, para que essas pessoas entendam que o PT é um movimento dos trabalhadores, é um movimento dos estudantes, é um movimento que defende os povos tradicionais, os quilombolas, de fundo de feixe de paz. Como é que a gente faz para mostrar para essas pessoas que a gente tem um programa, que a gente tem um leque a seguir, né? Porque eles estão seduzindo, né?
O que o Suíca falou na última entrevista com o Carol, com a Aninha, que a juventude bolsonarista está sendo atraída até pela inteligência artificial, né? Que você cria uma mentira aí, bota no Instagram, o pessoal acredita que é verdade. Como é que a gente vai fazer para poder quebrar isso, modificar isso e atrair para cá? Veja, esse foi um debate que eu fiz muito com a militância nessa campanha, o debate da juventude. Primeiro ponto é que quem vai conseguir estabelecer essa relação com a juventude é a juventude. As pessoas até falam assim, você é um candidato jovem da renovação, não sei o que, eu até fico lisonjeado. Mas eu tenho 40 anos. Eu não. Rapaz, eu sei que vocês têm 35. Eu tenho 40, Suíca. Não me obriga a dizer o meu nome, não vou dizer não. Você é da idade de minha filha mais velha. A Leu. Leu fez 40 anos. Mandar um abraço para a Leu. Mandar um abraço para a Leu. Ela fez aniversário dia 9 de julho. Minha filha tem 23. E eu estava lá e bati parabéns para ela, não foi não? Não. Naquele almoço? Você foi no almoço. Era aniversário de uma outra companheira, na verdade. Foi de Dorinha. De Dorinha, isso. Um abraço para Dorinha. Então, o Leo fez 40 anos agora. É verdade. Mas então, eu tenho 40 anos, Vitor. Eu não me comunico com uma pessoa de 20 anos com a eficiência que uma outra pessoa de 20 anos tem. São mundos diferentes. Você já teve até 20 anos. Já Mas agora é outra geração. A primeira coisa que o PT tem que fazer é organizar a sua juventude. Nós temos que organizar a nossa juventude, dar formação política à nossa juventude e capacidade política para a nossa juventude rodar para fazer o debate, o diálogo com a juventude que está nos espaços que a gente pode organizar. E levando em consideração que hoje nós temos um adversário muito forte que é isso aqui. Né? O celular, a internet, as redes sociais, elas agem sobre a nossa juventude de maneira brutal. Antigamente a gente falava assim, eu estou estudando aqui, mas você jogador de futebol vai ficar milionário. Hoje, assim, eu não preciso nem estudar, porque eu vou fazer um vídeo, vai viralizar, eu vou virar influencer, eu vou ficar rico. Vou ter 1 milhão de views. Então, vou ter 1 milhão de views. Então, a nossa juventude hoje está sendo capturada para um sonho de prosperidade através da internet, um modelo de vida que a internet apresenta para ela, de sonhos, de coisas muito materialistas, e isso vai absorvendo a nossa juventude. Aí, hoje, a gente tem altos índices de depressão na juventude, altos índices de suicídio e tentativa de suicídio na juventude, altos índices de medicação na juventude para tratar transtornos mentais. Isso tudo causado por essa superexploração que o capitalismo, através da rede social, está fazendo na vida das pessoas. Na década de 90, tinha uma propaganda do batom que era assim, compre batom, seu filho merece batom. O CAD proibiu aquela propaganda. Agora Por que proibiu aquela propaganda? Porque era propaganda que era potencialmente perigosa para crianças. Então, criou-se uma legislação na televisão para que você pudesse minimamente estabelecer regras. Nas redes sociais não tem isso. Nas redes sociais são as crianças de 5, 6, 7 anos que pegam para assistir, bombardeadas o tempo inteiro com consumismo, com fake news. Então, esse desafio, agora a gente pode achar que isso não tem nada a ver com a gente, ou a gente pode achar que é a responsabilidade do PT debater com essa juventude, trazer essa juventude para disputar contra isso. Sem ilusão, Vitor. Sem ilusão, Silvia. Nós não podemos ter ilusão de que nós vamos ganhar o debate das redes sociais, porque, reparem, quando eu estudava comunicação lá na UESC, o nosso principal adversário político era a Globo. Eu era da comunicação social, a gente militava para derrotar politicamente a Globo. E aí nasceu esse negócio de rede social. Internet, rede social, a gente pôs só um negócio legal, porque agora a gente mesmo faz o nosso vídeo, não precisa de Globo, de nada, e manda, e a gente comunica. E foi assim no começo, porque eles também foram espertos. No começo, nós tivemos uma experiência, eu e Vitor,
no mandato do deputado Valmir, que a gente fez um ao vivo lá e tal, logo no comecinho, quando começou esse negócio de ao vivo, mas era uma audiência gigantesca. Você abria, bombava. Então criava essa sensação que a gente eliminou o intermediário. Só que os caras fizeram isso para capturar a gente. Depois que a gente já estava lá, mudaram o algoritmo. Aí agora só vai o que eles querem. Então não é que Nicolas fez um vídeo com fundo preto, o que Nicolas sabe fazer. Não, pô, é porque tem dono. E o dono disse, olha, esse desse rapaz aqui vai bombar. Pau. Patrocínio. Esse aqui que é contra, não, deixa só para o povo da esquerda aí mesmo, na bolha e tal. Então, a juventude nossa está no centro disso. Ao PT cabe organizar a sua juventude para a gente poder incidir na juventude. Senão, a gente vai correr o risco de ter muitos e muitos e muitos jovens que, inclusive, atendidos por nossos programas sociais ou pelas novas escolas e tal, mas que não coadunam com o nosso ideal político. Esse é um desafio que está colocado, sob pena da gente, em pouco tempo, experimentar uma polarização política no Brasil entre a direita e a extrema-direita. E o campo progressista, porque já aconteceu em Portugal agora. Quem ficou em primeiro foi a direita, em segundo a extrema-direita. A centro-esquerda, né, ficou em terceiro, que não é nem uma esquerda, ficou em terceiro. Então, isso muito é pela pouca capacidade que a gente tem de, quando a gente fala de renovar os quadros, também é renovar a base social nossa. Bom, a gente já passou da eleição do PT, né? Foi uma agonia, como toda eleição do partido, congresso do partido. Eu já participei de diversos congressos do partido, da CUT e tal. A gente tem que fazer um outro modelo para chegar aos trabalhadores e à juventude, principalmente a juventude da periferia, porque a gente eu não consigo conceber de que a gente está falando aqui de direita, de extrema direita, que é um pensamento muito perverso, escravocrata, né? E consegue chegar com maior facilidade na periferia, onde a juventude negra está sendo exterminada. Eles conseguem dar ouvidos aos caras que vão passar ali um momento, mas não conseguem dar ouvido a gente que está ali permanentemente. Isso é muito difícil para a gente. E aí é que o PT, e aí eu não estou falando de um presidente, um dirigente, mas o Partido dos Trabalhadores, talvez não percebeu isso, né? Aquilo que você falou foi para dentro do governo, aonde a gente tem pouco espaço, mesmo a gente sendo maioria, mas a gente tem pouco espaço, porque aí você tem um centrão, você tem umas figuras que, como eu já disse, foram nossos adversários, nossos inimigos, mas estão no governo, porque o governador, que é o dirigente desse arcabouço e tal, ele precisa dirigir o Estado, como o presidente Lula precisa dirigir o Estado, esse fenômeno chamado Lula aí, que, né, porrada e tal. E a gente ficava pensando que não íamos chegar a 2026 com Lula de pé. O que é que o presidente Tasso, que já não se acha jovem, eu acho, né, você é jovem ainda, tem muito gás para queimar, vai poder fazer de fato para atrair essa galera? Por exemplo, a galera do Cid Limpo, mandar um abraço para a Ana, que mesmo com a idade, sendo mulher e tal, consegue adentrar a uma assembleia dos trabalhadores, tal, sair intacto e fazer outro, ter energia para fazer outro com um grupo de trabalhadores também. Para trazer essa galera, porque as queixas são muitas, né? Você vai ter a mesma paciência que está tendo agora com a gente, a mesma paciência que você fez a campanha, a mesma paciência que eu conheci lá atrás, para tocar, porque você vai ter um período aí para ouvir todas as reclamações e tentar dar solução a elas. A campanha já me ajudou muito, porque como eu fui em muitas cidades e rodei muito, eu ouvi bastante, né? Foi muito rico isso. Você ouvir a base, porque você consegue compreender o que a base identifica como um problema, o que a base anseia da nova direção, o que a base quer, pensa, sonha, projeta, que o PT seja, e isso lhe dá um embasamento muito grande para você começar a gestão. Mas, sobretudo,
nós precisamos coletivizar a direção petista. Nós não vamos, claro que tem a figura do presidente, mas nós não vamos cumprir o nosso objetivo de estar perto de todo mundo se a gente não conseguir coletivizar. Isso significa que as nossas secretarias têm que funcionar no dia a dia do partido e o partido e o presidente têm que incentivar que funcione. Então, se vai ter uma atividade do Sindilimp, pode o presidente ir? Maravilha, vai o presidente. Não pode? Vai o secretário sindical? Vai a secretária de Movimentos Populares? Nós precisamos estabelecer contato nosso com a base no dia a dia para a construção política disso. Porque se a gente achar que tudo se resolve apenas com o presidente, por exemplo, aí vai falhar porque o presidente não vai conseguir ir em todos os lugares. Mas também tem horas que é o presidente. Não tem jeito, tem horas que é o presidente, tem horas que são os outros. Então, Suíca, a minha vontade no início, logo dessa próxima gestão, é que a gente consiga estabelecer um planejamento para cada secretaria do PT funcionar e executar. E as secretarias, elas existem por um motivo. Elas são só nomes. Você tem uma secretaria de mobilização, você tem uma secretaria de coordenação territorial, você tem uma secretaria de formação política, você tem uma secretaria de comunicação. Se cada secretaria dessa a gente conseguir conjuntamente dar uma unidade política para essas secretarias funcionarem, e muitas funcionaram nessa gestão passada, outras nem tanto. Se a gente conseguir fazer isso funcionar, a gente vai estar mais perto necessariamente das pessoas, porque a gente vai criar esse vínculo então, formar o Conselho de Movimentos Sociais para a gente ouvir e estar perto, junto. Então, pelo menos uma vez a cada 2 meses, a cada 45 dias, por exemplo, o Sindilimp vai estar lá para falar, debater, discutir. Você não fica tão longe, né? Porque senão você leva um ano, às vezes só encontra quando você vai numa atividade lá no Sindilimp. E a política é dinâmica. Hoje você tem uma campanha, sei lá, salarial, amanhã você tem uma campanha por melhores condições de trabalho, amanhã você tem uma campanha em defesa da democracia que o sindicato está envolvido. Então tem uma série de coisas que nós precisamos estar perto. Eu acho que a chave de tudo é estar perto. Nós precisamos estreitar a relação entre os dirigentes do PT no Estado, os dirigentes do PT no município, a nossa militância e os dirigentes dos movimentos sociais. A minha ideia é que aquele PT estadual seja a casa dos nossos movimentos sociais, que possam ir lá debater, conversar, para que a gente possa ter mais condição de fazer ações políticas na sociedade. Deixa eu dar um recadinho aqui. Claro. Ó, galera, a galera da limpeza urbana, a coordenadora mandou aqui dar um recado. No dia 6 e 7, 5, 6 e 7, vai acontecer um encontro aqui no estado da Bahia. Também vamos fazer, Vitor, você está convidado, se não joga bola, primeira Copa Intermunicipal dos Trabalhadores em Limpeza Urbana. Deve reunir aí em torno de 16 times de diversos municípios. Você jogou naquela Copa do MST? Joguei não. Eu estava na Europa. Brasileiro. Sabe. 5, 6 e 7. Sabe. No dia 6. No dia 5 a gente vai fazer um encontro, né? Já estou fazendo aqui o convite, se você estiver aqui dia 5, encontro com os trabalhadores. Agosto agora. Não, setembro. Setembro. A gente vai fazer um encontro 5, com os 6, trabalhadores para falar de conjuntura, falar de várias coisas. E no dia 6 e no dia 7 a gente vai estar realizando esse encontro, esse torneio, reunindo 16 equipes lá na Delva. Então se preparem aí. O time aqui de Salvador, tem uns 4 times aqui em Salvador se preparando, inclusive o Sindilimp é bicampeão da Copa CUT. Ganhamos tudo na Copa CUT. Botaram 7 times lá, a gente botou bateu no 7. Aí estamos preparando nossa equipe. Isso é um momento importante. Ancelotti tem que dar uma olhada nesses meninos aí. Importante, pô, foi tenso. A palavra da CUT foi tenso. Tu é doido, rapaz. Você não sabe o que nós sofremos naquele negócio da CUT. Você botou
a torcida, aí botava a gente lá dentro, foi finalzinho, o companheiro fez um golaço, foi tenso, era tenso. Mas é legal esses convido vocês aí, você já está convidado. O ambiente é sensacional, eu já estive lá. Muito bacana, e a gente valoriza isso. Cada gol uma estreia. Porque a gente precisa entender que esses trabalhadores, eles jogam bola, ele jogam dominó, ele toma cachaça, ele não sei o quê, eu vejo o presidente Lula. Então tem muita gente que, não quero não, bola não. Eu não perco, Tasso me conhece, se me chamar para negócio de honra, eu prefiro estar lá, conversando com os caras, meu baba de quarta. Então, é um momento que a gente debate político. Sim. E a gente precisa se preparar para enfrentar a extrema-direita de todas as formas. Você vai pegar os grandes líderes aí, Bob Marley jogava bola, Lula jogava bola, Chico Buarque. Chico Buarque. Então era naquele momento que os caras faziam. Não dá pra gente ser só aquela chatice também. Às vezes a gente é muito chato também, né? Joga baralho, então é isso. Os trabalhadores não querem só debater só o salário, não quer só debater. Ele quer um dirigente que chegue perto dele, entendeu? Tássio, eu torço muito por isso, certo? O PT é um partido sensacional do ponto de vista, é um partido que consegue fazer eleição, é confusão, é isso e aquilo, mas é importante. E aposto, eu acho que essa transição com seu nome, poderia ser também uma mulher jovem, como Aninha agora, como outros lugares. Então, não precisa ser também tão novo, né? Mas, na idade, mas com uma cabeça boa. E dá para você com 40 anos, eu com 59, que vou fazer agora em setembro, debater com o menino, porque você precisa acompanhar. Né? Aí, o Matheus está aqui, apesar de ser Vitória e Vasco, mas está aqui com a gente. Tá sofrendo então. Aí é o sofrimento. Vitória e Vasco, porque então, o cara escolheu um caminho. E como é que Tássio está se preparando para o enfrentamento que vai ser duro. 2022 já foi duríssimo e que nós teremos agora em 2026. Porque eu estou vendo o Tássio já conversando com alguns partidos, né, e tal. Como é que Tássio vai juntar essa turma aí para ajudar? Eu fiz uma rodada essa semana com os presidentes de partidos da nossa base aliada, que eu acho que é uma coisa importante para a gente. O PT acaba que tem um papel fundamental na coalizão e nós fizemos diálogo com o senador Otto Alencar, que é presidente do PSD, com o Lídice da Mata, com o Ivanilson, com o Galindo, com o Heber Santana, enfim, posso me esquecer de um outro aqui, mas com diversos presidentes, para a gente já começar a debater o cenário eleitoral do ano que vem. Como que esses partidos vão se colocar para disputar. Isso envolve a construção das chapas proporcionais, isso envolve a construção da chapa majoritária, do debate das vagas do Senado, do debate das vagas da majoritária. Então, esse processo a gente faz porque tem uma coisa que marca a nossa aliança, Suíca, que desde 2007 a nossa aliança é pautada em duas coisas. Primeiro, na decisão da coletividade. A gente debate entre os partidos, debate até chegar numa decisão. Segundo, é um ambiente onde todos os partidos, nossos aliados, podem crescer juntos. Porque no time do outro lado parece que só um cresce. É bom para um só. É todo mundo focado para a política de um só. Aqui não. Aqui você vê o PSD cresce todo ano, o Avante cresceu, o PP, quando era da nossa base, cresceu, o MDB lá em 2010, lá em 2006, no início, cresceu, depois foi para lá, viveu duras penas lá, voltou, já cresceu de novo aqui. Então, Tássio vai cumprir o papel de dar liga, ajudar a liga a esses partidos e também de fazer o debate político interno no PT sobre o programa que a gente quer apresentar para esse conjunto de partidos e para o governo. Por isso que eu tenho dito à direção política que nós queremos iniciar uma série de debates políticos programáticos esse ano ainda, para a gente traçar, Suíca, o que é que a gente quer fazer de 2027 para lá. Qual é o nosso norte? Qual é a nossa linha?
porque as pessoas nos respeitam muito pelo que a gente fez. Mas, às vezes, para votar, elas precisam saber também o que a gente quer fazer. O que a gente fez nos dá autoridade de conversar. Porque a pessoa vem falar com a gente sabendo que fomos nós que acabamos com a fome, de novo tirando o Brasil do mapa da fome. Fomos nós que fizemos um programa para dar casa popular a quem não teria casa. Fomos nós que levamos luz, fomos nós que levamos água, fomos nós que levamos educação, alimento. Isso nos dá autoridade para falar. Mas o mundo não é mais aquele. Então as pessoas hoje já nascem nesse mundo que a gente construiu. Nós precisamos dizer o que é que nós queremos para frente. E isso a militância do PT, os dirigentes do PT tem que produzir nesse final de ano, início do ano que vem, para apresentar o nosso governo, para que a gente possa ir para a eleição, para a reeleição do nosso governador Jerônimo, com um programa sintonizado com o anseio das pessoas, porque foi isso que nos fez o que a gente é hoje. Nós, quando ganhamos a eleição em 2002, Lula não tinha governo nenhum, não tinha ministério nenhum, não tinha nada. O que é que a gente tinha? Tinha o reconhecimento do povo que o nosso programa, o que a gente dizia que iria construir, era o programa que ia melhorar a vida dele. Então nós precisamos atualizar o nosso programa político para que a gente tenha uma campanha também mais politizada ainda. Então nós vamos trabalhar isso, nós vamos trabalhar fortalecer o PT, nós vamos trabalhar essa questão da juventude, nós vamos trabalhar fortalecer a relação com os nossos partidos políticos aliados, nós vamos trabalhar a questão da comunicação, nós vamos trabalhar as nossas pautas. Esses dias o Atarde me perguntou, você acha que essa pauta de Trump aí ajudou Lula, porque estava meio ruim Lula, e aí Trump falou isso, e agora Lula melhorou um pouco, ou encontrou essa narrativa aí dos ricos contra os pobres, essa narrativa nova que o PT está fazendo das inteligências artificiais? Eu disse a eles, olha, não acho que é narrativa nova. Essa é a nossa narrativa da vida inteira. A narrativa nossa de quê? De que nós representamos aqueles e aquelas que muitas vezes não são enxergados e que tem superpoderosos da elite, super ricos, super milionários que estão do outro lado. O que mudou, na verdade, e é por isso que eu não me agonio com pesquisa, Suíca, é porque o que mudou foi a nossa postura, não foi a pauta. Porque nós estamos no governo, Lula, nós temos que governar para entregar às pessoas. Acabou aquela fase de ter governo, Vitor, de 90% de aprovação, como foi de Lula. Isso não vai ter mais, porque a sociedade está fraturada no meio, baseada em valores morais que não tem a ver com o governo. Então, boa parte da sociedade é polarizada hoje por valores morais, que não tem nada a ver se o governo está bom ou ruim. Então, o cara está ali beneficiado por diversos programas do governo do PT, mas não, mas Lula, como tem, não sei se você assistiu já, vocês assistiram Apocalipse, o documentário da Netflix agora, novo, fala sobre religião e tal. Não. Aí a mulher falou assim, não, Lula que me deu essa casa, isso aqui, mas eu vi que ele é um negócio com Exu. Aí o cara falou, mas Lula é católico. Não, mas eu vi que ele é com Exu. Então são valores morais que estão colocados. A pessoa reconhece ali. Então nós não vamos ter mais isso. E desinformação, né? Desinformação. Então, se a gente não vai ter mais essa 90% e tal, então as aprovações vão ser mais pareadas mesmo. E quando a gente girar a chave para a campanha, é outra coisa. Os caras estão fazendo campanha há 3 anos. Por que a gente melhorou agora, Suíca? Porque a gente ligou um pouquinho o nosso modo campanha. Porque as duas pautas exigiram da gente política e não ação de governo. A pauta dos ricos, a gente teve que fazer política, falar, debater e tal, é um modo campanha. E a pauta da soberania, a gente teve que fazer política também. Então nós mudamos um pouco a nossa forma, nós fomos para a ofensiva. E eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos fazer isso daqui até lá, e isso vai se ampliando. E digo, Lula é o favorito para ser reeleito. Eu não tenho eu tenho muito pé no chão das dificuldades, para não achar que... Mas também não fica... Está sonhando, né? E agora, porque a aprovação... Lula é o favorito, porque o nosso governo é o melhor dos 3 governos que ele fez. Nós mudamos radicalmente em 3 anos a vida das pessoas. E na hora que a gente tirar o nosso modo campanha para discutir, debater...
Porque se não fosse assim, Suíca, a gente não saía de 3% com Jerônimo para 54%. Por que sai de 3 para 54? É quando a gente entra em campanha e as pessoas, elas têm a inteligência política. Então elas olham e falam, poxa, não conhecia esse Jerônimo. Aí com a campanha ela vai vendo, pô, mas Jerônimo é desse projeto aqui. É o projeto que realmente olha por nós. E aí a gente vai e ganha a eleição. Então tem um desafio grande pela frente aí. Eu sei que você tem outros compromissos. Eu queria pegar essa sua deixa, dessas conversas, desses diálogos com a base e queria fazer uma provocação. A gente perdeu durante a campanha lá a última campanha, né? Para o governador, a gente perdeu um partido importante da base. Não vou citar nomes porque não cabe a gente ficar reverberando o que já passou. Você sabe do que se trata. Há possibilidade de um novo racha para 2020 ou 2016, com essa nacional querendo, com o Kassab indo para cima, com essa questão de o PSD querendo ser vice na chapa de Tarcísio. Como é que o PT... Eu sei que isso pode... Você vai falar assim, não, tem que ser na nacional, mas perpassa por aqui pelo fato da gente ter um elo enorme com o partido do qual o Kassab é presidente, e a gente tem um elo enorme com as prefeituras desse partido. Como o PT vai articular para poder manter a paz? Eu acho que o risco de racha é zero. Ok. Falo isso porque, como eu disse, fiz uma rodada de conversas essa semana com os presidentes de partido, está todo mundo muito na mesma balada, na mesma unidade, na mesma tranquilidade, na mesma pegada de reeleger Jerônimo, todo mundo aqui empenhado em reeleger o presidente Lula. Não tenho a menor dúvida de que aqui nós vamos seguir juntos, nós vamos fazer debate político sobre a chapa majoritária, sobre... Não existe esse negócio de lá de cima, né? Não vai interferir. E vou lhe dizer uma coisa a mais. Eu nem sei se o PSD de fato não estará com a gente, ou se de fato estará lá, ou se fará uma posição de neutralidade. Está muito cedo, Vitor. Está muito cedo. Quando a eleição girar, que os cenários forem se definindo mais, os partidos se movimentam também olhando o cenário. No cenário de 2 meses atrás, era uma coisa. O de hoje já é outra. Porque, em tese, Lula ganhou mais musculatura por conta dessas coisas e tal. E o cenário de março, abril do ano que vem é um cenário, até junho, julho, as convenções, para mim Lula vai estar ainda melhor. Então, eu não conto com... eu acho que muitos desses ensaios que estão sendo feitos agora justamente para evitar chegar lá. Sim. Porque, como não tem certeza, eles têm dúvida, na verdade, eles também fazem leitura, eles sabem que a probabilidade maior é Lula chegar melhor lá. Joga agora. Quer fazer agora, mas veja, tenta fazer agora e muitas vezes não consegue. Aí tem balão de ensaio, vai sair federação tal, não vai sair agora. Vai fazer agora, não vai sair agora. Porque tem muita coisa em jogo. Então os partidos eles vão conversando, eles vão assuntando, eles vão olhando, eles vão... Porque é diferente, você tem 2 partidos hoje que são partidos que estão em espectros ideológicos que não vão se misturar. Sim. Que é o PT e o PL. E você tem uma série de outros partidos que, pela própria composição deles, eles são plurais dentro deles. Eles têm estados que têm relação com um, estados que têm relação com outro. Então isso aí faz com que eles necessariamente precisem analisar mais cenários, construir mais o debate entre eles até chegar a uma decisão. E qualquer decisão que seja do PSD ou do PSB, que fosse do PSB... Pode ser crucial para uma... Nacional, não interferiria aqui. Porque aqui na Bahia a gente construiu algo muito sólido, muito, importante. E pode ser crucial para a sigla, né, Tasso? Pode também, ser né? crucial para a sigla. Essa questão de apoio, né? Isso. Porque também não é automático que as lideranças acompanhem o movimento. Sim. O PP desidratou. O que era o PP, né? Quando estava conosco. Desidratou. Então, tem hoje uma bancada de deputados estaduais e federais importante, mas
que perdeu a força diante do que tinha. Tinha um vice-governador, tinha vários prefeitos, tinha essa mesma bancada, que é uma bancada, inclusive, que dialoga muito com o governo, que ajuda muito o governo em muitos momentos. Entendi. Né? Então, Federal. tanto a federal quanto a estadual. Bom, muito importante ter você aqui. Espero que a gente possa ter um outro momento, que eu sei que seu tempo também é corrido, o nosso também é corrido, mas a gente tem... Mas a conjuntura foi boa, que ele passou. A gente tem prosa aí para Fica horas. Quem é que eu me inscrevo no Baba? Não, no torneio. Eu vou entrar no time das Limp, do Sing Limp, do GAP, eu quero saber. O negócio é organizado, o cara tem que ser... Tem que ser da base, tem que ser da base. Mas prepare, ó. Eu tô nos agregados. O cara contratou, uma história aí, não vou dizer onde foi, mas foi do movimento sindical, aí o cara pegou e contratou os profissionais e tal, mas eu de cabo a rabo, aí ele não chegou. Não, aqui é os caras que já jogam bola, treinam e tal. Você é convidado lá para ir dar passe da saída, e aí... Ó, lá na Copa do Sem Terra eles fizeram um jogo dos convidados. Aí chamaram os convidados contra o time da direção do Sem Terra e tal. De repente, vai no jogo de convidados. Organiza. Mas assim, Tássio, com alegria, esperar um outro momento que a gente possa debater. Você é um cara inteligente, está aí na política há muito tempo, né? Eu imaginava um menino lá, estudante lá na universidade onde eu conheci, e chegar hoje presidente do Partido Sagrador. Isso é um esforço grande da militância, das tendências, parabenizar esse esforço e ajudar mesmo a você, a Aninha, ao partido tocar a bola, porque não dá para a gente dizer que os nossos aliados têm que crescer ao nosso sacrifício. Isso não é legal. Então, uma outra coisa que a gente queria topar com você aqui agora, que você é presidente, está mais perto, que a gente possa fazer uma entrevista com você e o governador do lado. Isso é importante para nós, né? Muito, para que a gente possa também estar junto do projeto, construir o projeto, dizer que nós fazemos parte do projeto, mas não ficar como só figurantes. Então, acho que é importante esse espaço aqui, é um espaço que a gente debate sobre tudo, mas pegar o histórico, a gente debate sobre a nossa vida. Então, queria que você levasse esse recado ao nosso governador. Eu queria agradecer, Tássio, pela oportunidade de entrevistar. A gente já caminhamos muito tempo. Queria que você levasse um abraço para todo mundo da turma e agradecer sua postura também durante o período. Sei que você foi o candidato da maioria das tendências. Teve oposição firme, né? Teve uma oposição muito rigorosa, né? Como sempre foi o PT, né? Como sempre a eleição, acho que um dos únicos partidos que tem esse tipo de enfrentamento, né? Um único partido na América Latina, se eu não me engano, né? E queria dar os parabéns. A gente até brincou aqui algumas vezes, não foi, do candidato que está construindo o seu próprio Éden. Então que você tenha um caminho, que você construa seu jardim com muitas flores e que você tenha a hombridade de tratar esse partido como ele deve ser, que é um partido voltado para os trabalhadores, para as trabalhadoras, e que a gente vença. A gente não tratou do plebiscito, mas que a gente também tenha uma participação enorme dentro do plebiscito, que a gente consiga ter fortalecimento dentro das capitais. Você sabe mais do que eu que a gente perdeu muita força dentro das capitais, em cidades grandes. Espero que com nesse 2016 a gente possa potencializar cada vez mais, e conte conosco do que você precisar. Eu que agradeço o espaço aqui, Vitor, Suíca, estou à disposição para voltar outras vezes, para a gente seguir dialogando. Eu acho que é importante esses espaços de comunicação onde a gente pode fazer uma conversa mais
entre companheiros mesmo e voltado para o nosso campo progressista. A disputa da comunicação ela é fundamental na conjuntura política atual e podem contar comigo, com o PT, para a gente ajudar também na construção aqui do Pod da Gente, que é muito legal aqui o podcast, muito bacana, e agradecer aí. Sinta-se sempre convidado, cara. Quando quem você chega quiser aqui, fazer algum pronunciamento, quiser gravar alguma coisa, só chegar aí que a Quem gente... chega aqui, ó, eu vou sair 15 minutos antes, o cara vai ficar aqui a hora toda, porque aqui é bem aconchegante, Sim. a gente sabe receber, acolher as pessoas, e você é um querido nosso, tem história com a nossa turma. Tá aqui meu pai e E minha mãe. vocês- Manda um abraço pra Tássio. Vocês, Nunca mais vi ele, nunca mais Vocês- passou por aqui. e vocês que estão nos assistindo agora, dizer que amanhã tem passeata lá no Campo Grande, né? Sim. É melhor vamos participar, o movimento que já está nas ruas, contra o tarifaço, contra a extrema-direita, a favor, contra essa jornada 6x1, Sim. a favor do PL, dos Trabalhadores de Limpeza Urbana do Brasil inteiro, 41-46. Estaremos lá juntos, irmanados, para que a gente possa barrar essa extrema-direita que tenta acabar com a classe trabalhadora. Estamos juntos. Valeu, galera. Valeu.